Boa tarde a todos. Eu sou Vânia Maria Lescano Guerra, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu vou proferir uma palestra para vocês sobre os desafios do Covid-19 entre os indígenas, discurso e governamentalidade. Eu quero inicialmente agradecer o convite para proferir essa palestra da organização da Latinidades, Fórum Latino-Americano de Estudos Fronteiriços, Cultura, Arte, Literatura e Educação, na pessoa do professor Dr. Marcos Bessa de Oliveira, o doutorando Pedro Medeiros, professor Dr. Edgar Nolasco e toda a comissão do evento. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Bem, a minha pesquisa, ela faz parte do nosso diretório de pesquisa, que se intitula O Processo Identitário do Indígena de Mato Grosso do Sul, Análise Documental e Midiática da Luta pela Terra. Então, nós temos aqui algumas considerações a fazer em relação ao coronavírus, a essa pandemia, na questão indígena. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês do histórico, das condições de produção dessa pandemia entre as aldeias. A pandemia do coronavírus já atinge mais de 100 países no mundo e está em pleno curso no Brasil. Aqui, o crescimento da doença tem acontecido de forma exponencial, com registros de óbitos. Do que já se sabe da epidemia, os grupos populacionais mais vulneráveis são idosos e portadores de comorbidades. Os povos indígenas não estão apenas expostos ao novo coronavírus, mas também à diversidade do contato interétnico, que promove acentuada vulnerabilidade social, o que dificulta o enfrentamento do processo epidêmico. O acompanhamento da evolução do novo coronavírus entre as populações indígenas representa um grande desafio. Embora os números oficiais informem sobre a dinâmica de notificação, os dados não refletem necessariamente a extensão da pandemia. A falta de interação entre os diferentes dados dificulta o reconhecimento das regiões e dos povos mais afetados. Outro problema grave é a ausência de dados sobre indígenas que vivem fora de terras indígenas homologadas, o que inclui tanto os citadinos como populações que aguardam a finalização do longo processo de demarcação de suas terras. Desde a criação da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, em 1967, diferentes instituições e órgãos governamentais se responsabilizaram pelo atendimento das populações indígenas. Em 1999, essa política mudou. Porque resultou-se na criação de um subsistema de saúde indígena, do Sistema Único de Saúde, organizado em 34 distritos sanitários especiais indígenas, que são o DCEI. Em 2010, graças à pressão do movimento indígena, foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é o SESAI, CESAI, vinculada ao Ministério da Saúde. Para um melhor detalhamento da dimensão da epidemia entre os povos indígenas, nós estamos disponibilizando hoje para essa fala, para essa pesquisa, porque a minha pesquisa é maior, nós abrangemos vários sites aí no ciberespaço, mas hoje eu vou trazer para vocês dados de um site que se intitula Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a APIB. Diante da subnotificação de casos indígenas pelos dados oficiais, a APIB vem realizando um levantamento independente dos casos. Os números são superiores aos notificados pela CESAI, que tem contabilizado somente casos em terras de indígenas homologadas. A compilação de dados da APIB tem sido feita pelo Comitê Nacional da Vida e Memória Indígena e pelas organizações indígenas de base da APIB. Outras frentes de enfrentamento ao coronavírus organizadas no Brasil também têm colaborado com a iniciativa. Diferentes fontes de dados têm sido utilizadas nesse esforço. Além da própria CESAI, o comitê tem analisado dados das secretarias municipais e estaduais de saúde e do Ministério Público Federal. Então, nós temos confirmados, até 15 dias atrás, 27.034
casos confirmados, mortos 617, num total de 155 povos afetados, né? Essa é a notificação desse site. No estado de Mato Grosso do Sul, atualmente, nós temos 2.646 infectados, sendo 471 com curas clínicas e 516 óbitos, segundo o DICEI. Diferentes estudos atestam que os povos indígenas são mais vulneráveis a epidemias em função de condições sociais, econômicas e de saúde piores do que as dos outros povos, o que amplifica o potencial de disseminação de doenças. Condições particulares afetam essas populações, como a dificuldade de acesso ao serviço de saúde, seja pela distância geográfica, como pela indisponibilidade ou insuficiência de equipes de saúde. Recentemente, né, agora nós vamos ver uma fala oficial, né? O ministro interino de Saúde, Eduardo Pazuello, falou sobre a missão conjunta de salvar vidas durante a pandemia. E eu abro aspas, que é a fala dele agora. A conduta precoce é a melhor ação. A solução definitiva virá somente com a vacina, mas no momento em que qualquer cidadão brasileiro apresentar sintomas, deve procurar uma unidade básica de saúde, uma unidade de pronto atendimento, um hospital ou emergência e se apresentar à triagem para receber atendimento médico. O médico fará o diagnóstico clínico e iniciará uma conduta precoce para que esse paciente rapidamente vença o coronavírus, explicou Pazuello. Segundo o Ministério, a assistência aos povos indígenas abrange a capacitação de agentes de saúde indígenas em tempos de pandemia e a disponibilização de 19 vacinas aos estados, abrangendo todas as fases da vida, crianças, adultos, adolescentes, idosos e gestantes. A Operação Gota realiza a multivacinação em populações que vivem em áreas de difícil acesso. O Ministério da Saúde também acompanha os indígenas beneficiários do programa Bolsa Família por meio da atenção primária, que é um projeto. Hoje são acompanhados 233.187 indígenas. Sobre o comportamento da doença entre os indígenas, o secretário, ainda fala oficial, esses dados são oficiais. O secretário explicou que houve um avanço rápido da doença na região norte, que agora migrou para o centro-oeste, acompanhando a tendência do restante da população. Então, trouxe para vocês as condições de produção desse discurso, como é que são notificadas as mensagens, as notícias do coronavírus entre os indígenas. Então, nós sabemos que as relações de poder que perpassam o Estado brasileiro no que diz respeito às minorias são problemáticas. Posto isso, temos como meta analisar as práticas de governo em sua governamentalidade a partir dos dizeres encontrados em sites do ciberespaço. Aqui, para essa fala, é só do site da PIB. Queremos problematizar as marcas linguísticas que sustentam a dicotomia, as diferenças fronteiriças, os aspectos pós-coloniais e seus efeitos de sentido de estereotipação que emergem na relação indígena e sociedade hegemônica. Não é de se admirar que milhares de sujeitos, pelos clamores da massa, têm reivindicado mudanças diante das insatisfações políticas e jurídicas, como um testemunho de dias ordinários vivenciados especialmente pelos que são oprimidos por gestos de violência, de revolta, de subcidadania. É uma fala do Gessé de Souza, sociólogo brasileiro, de 2018. Quando não são massacrados pela fome, pela falta de assistencialismo, os indígenas são tratados como sujeitos descartáveis, por seu fenótipo, por sua etnia, por sua língua. E por estar entre línguas e culturas, é que a nossa sociedade brasileira tem buscado, por meio de estudos, epistemologias que possam nos propor reflexões críticas a partir dessas situações vivenciadas, sobretudo por sujeitos considerados periféricos da luta contra a sua dizimação. Então, para realizar esse processo analítico, nós nos valemos de duas perspectivas, Que a nossa... eu queria falar para vocês que esse projeto pertence a duas redes, de pesquisas da qual eu pertenço também,
que é a LED, Associação Latino-Brasileira de Estudos do Discurso, e a Rede LAD, é a Rede Latino-Americana de Análise de Discurso Crítica sobre a Pobreza Extrema, né? Nós trabalhamos com esses dois grupos de pesquisa também, nós temos esse intercâmbio com a América Latina. Então, dentro dos aspectos teóricos, né, nós temos algumas questões de pesquisa, né? Nós sabemos que as relações de poder, então, que perpassam o Estado brasileiro, no que tange as minorias, são emblemáticas. Aí a gente vai trazer a noção de governamentalidade para poder estudar, né, esse discurso, né? Isso nós temos algumas perguntas de pesquisa, né? Há marcas linguísticas que sustentam as dicotomias, as diferenças fronteiriças, os aspectos pós-coloniais. Dessas marcas, há possíveis efeitos de sentido de estereotipação que emergem em relação ao indígena, né? Então, nós vamos tentar responder essas questões. Então, para realizar o processo analítico, nós nos valemos de duas perspectivas, saber a perspectiva de uma arqueologia Foucaultiana, né? É Michel Foucault, 1987, e a arqueologia do saber, e a perspectiva discursiva desconstrutiva, a partir da professora Maria José Coracini, da Unicamp. A primeira é uma visão de Michel Foucault, apesar do autor não ser analista do discurso, sim filósofo e historiador, a análise do discurso o traz deslocando numa visão transdisciplinar. A Amy Orlando, uma estudiosa do discurso, professora da Unicamp, ela afirma que a análise do discurso trouxe uma nova forma de reflexão para as questões tratadas pelas ciências humanas e sociais. Trouxe a ideologia, a memória estruturada pelo esquecimento para junto ao simbólico, ao sujeito e ao sentido. Ferreira concorda, em 2007, concorda com esse ponto de vista ao afirmar em O Quadro Atual da Análise do Discurso do Brasil, um breve preâmbulo, que a análise do discurso veio para combater o formalismo da época, uma vez que se excedia. A análise do discurso ainda procura desautomatizar a relação com a linguagem, trazer deslocamentos para a área, por exemplo, conceitos de língua, historicidade, sujeito, que foram ignorados pelas correntes linguísticas da época. A preocupação da análise do discurso será sempre com a língua, história e sujeito, ambos em funcionamento. Então, por meio dessa perspectiva Foucaultiana do sujeito, a Maria José Coracini, em 2007, traz questões voltadas para a construção da identidade dos sujeitos, uma vez que é constituída segundo o discurso de si e do outro, em que constrói uma imagem e são também por ela construídos. Dessa forma, o sujeito constrói sua identidade conforme seu imaginário, em relação à imagem que faz de si e à que acredita que o outro vê, confiando que possui uma identidade fixa, ilusão, né, da identidade fixa. Fundamentado na psicanálise lacaniana, o olhar da autora se volta para o imaginário do sujeito como um efeito de ilusão que o sujeito adquire. Maria José Coracini, em 2007, aborda a constituição da identidade do sujeito, uma vez que ele constrói uma identidade baseada no que os outros pensam dele e no que esperam que sua postura seja em determinada posição. Assim, a identidade é aquilo que esse sujeito descreve sobre si, que o define com o intuito de agradar o outro, tentando ser o que o outro espera que ele seja e não aquilo que ele é. A identidade é construída no imaginário do sujeito. A identidade fixa e estável é o desejo inalcançável do homem ocidental, visto que a identidade não passa de uma ficção que estabiliza o ser em constante mobilidade e mutação. É uma citação da Coracini, 2007, página 227. Desse modo, a busca pela completude não é a realização de um desejo, não passa de uma ilusão. O método arqueogenealógico de Foucault é um caminho metodológico que a busca para o contexto do seu corpus de análise. Esse método é a junção da arqueologia e da genealogia proposta por Foucault, 2005, página 182, abro aspas. A arqueologia é o método próprio, a análise da discursividade local. A genealogia é a tática que, a partir da discursividade local assim descrita, ativa os saberes libertos da sujeição que emergem dessa discursividade. Assim, a proposta discursivo-desconstrutiva contribui para desconstruir os efeitos de sentido do discurso construído sobre os desafios da pandemia entre os povos originários. O
silenciamento e o apagamento dos sujeitos indígenas tornam vivo o seu passado, uma vez que ainda estão inscritos na exclusão social. A invisibilidade do indígena ainda está presente historicamente na cultura do Brasil. O português sociólogo Boaventura Souza e Santos, 2010, discute o pensamento abissal e o divide em duas distinções, as visíveis e as invisíveis, em que uma linha abissal as separa. O invisível é excluído radicalmente, uma vez que aquilo que nos é diferente e externo sempre é considerado o outro, é aquele que está do outro lado da linha. Sendo a primeira os conflitos modernos e a segunda a diferenciação entre as sociedades metropolitanas e os territórios coloniais, em que as distinções visíveis se amparam nas invisíveis. São distintas porque não se pode aplicar a oposição regulação/emancipação nos territórios coloniais. No entanto, pode ser executado nas sociedades metropolitanas. Por conseguinte, é apenas aplicada a dicotomia apropriação/violência nos territórios coloniais. Dessa forma, vemos que o sujeito indígena é rechaçado desde o longo processo de dominação de suas comunidades e é neles que a sociedade hegemônica se apoia. Ao se inscrever em determinadas formações discursivas, o enunciador traz a escrita de si, em que ele formula identidades para si próprio, construídas pela e para o outro. Quando o sujeito enunciador diz sobre o outro, constrói a representação que identificam no corpo do outro. O dizer de si também formula representações de si próprio, já que a escrita é um dos meios do sujeito indígena significar sua relação com o mundo, como qualquer sujeito. Uma fala de Coracini, em 2010. O saber é um conjunto de práticas discursivas e não discursivas, que na relação de saber-poder, o saber se transforma em dispositivos políticos. O poder cria o saber, e onde há saber, o poder também está imbricado, uma vez que o saber se constitui nas relações de poder, e nenhum saber é neutro. Entretanto, nessa relação se desenvolve a exclusão que por si inclui a resistência, visto que onde há poder, há resistência. Foucault, 2005. Assim, o poder, o saber, a verdade e as resistências são um nó que não é possível desembaraçar. O saber-poder é uma forma de controle da e na sociedade. Por exemplo, somos objetivados pelas normalizações e sujeitados pelo saber científico. Diante disso, sabemos que é imprescindível para a formação do sujeito em sociedade buscar a informação, uma vez que, conforme Eni Orlandi, 2017, somos uma sociedade do conhecimento e da informação. Dessa forma, a pesquisadora corrobora a importância da informação, mostra como é necessário criticar a forma como ela chega aos cidadãos e como ela significa em sua vida. Para as comunidades indígenas, isso também se aplica, uma vez que as relações de poder-saber o colocam à margem. Para isso, os povos indígenas utilizam meios para instaurar uma ruptura dessa exclusão em que estão inseridos. Por outro lado, a valorização súbita dos sistemas de saúde, das redes de proteção social, das políticas de desenvolvimento produtivo e tecnológico e, de forma geral, do papel do Estado na alocação dos recursos da sociedade, tem levado alguns analistas a considerar essa crise como um golpe fatal no neoliberalismo, ou quem sabe, no próprio capitalismo. Para muitos, a trágica pandemia ajudaria a parir um belo mundo novo, bem mais justo e sustentável. O que temos visto no Brasil é que, enquanto alguns acreditam que a crise abre caminho para a taxação de grandes fortunas, outros entendem que o urgente é o corte de salários de servidores públicos e alguns ousam sair às ruas para denunciar mais uma conspiração globalista contra o presidente da República. Por isso, cremos que o mais provável é que a pandemia apenas reforce tendências anteriores, como a crise da globalização, o fortalecimento do autoritarismo e a desigualdade social. Sobram rastros de que a pandemia não é tão democrática quanto muitos gostam de fazer parecer. Sim, ela está prejudicando a vida de todos, mas os mais pobres sofrerão muito mais os seus impactos na saúde e na economia. Para Foucault, 2008, no Ocidente, não foi a sociedade que paulatinamente passou a ser estatizada. Pelo contrário,
O Estado é que cada vez mais tornou-se governamentalizado. Se na analítica da microfísica do poder Foucault era acusado de prescindir do Estado, agora ele o problematiza como uma das possibilidades das múltiplas técnicas de governo. A cada momento, são as táticas de governo que permitem definir o que é da competência do Estado e o que permanece fora dela, o que é público, o que é privado, o que é estático e o que não é estático. Assim, só é possível compreender a sobrevivência e os limites do Estado se considerarmos as táticas gerais da governamentalidade. Foucault, 2008. Nós entendemos que as relações de poder, no sentido de governamentalidade, além de redimensionar o significado de multiplicidade, inauguram também novos canteiros históricos da analítica do poder Foucaultiano. Agora nós vamos ao processo analítico, vou colocar os dois recortes, que eu me propus a analisar. Reconhecido como autor que discute o poder, Michel Foucault preocupa-se em entender, sobretudo, como as relações de poder afetam as pessoas. Segundo Foucault, o poder não possui uma identidade própria, unitária e transcendente, mas está distribuído em toda a estrutura social e é sempre produzido, socialmente produzido. A partir da disciplinamento dos corpos, da vigilância, o olhar e do saber sobre, Foucault analisa como se organiza o espaço, se controla o tempo e se docilizam os corpos. Dessa forma, as tecnologias de poder tornam-se a preocupação das análises de Foucault, sobretudo para pensá-las como produtoras da subjetividade. A biopolítica se apresenta como uma ferramenta potente a se referir ao conjunto de processos relacionados com a proporção de nascimentos e óbitos, a taxa de produção e a fecundidade de uma população, inclusive para auxiliar na compreensão das modelagens do Estado moderno e seus sentidos. Então eu vou ler os dois recortes que eu vou analisar, tá? Está aqui na tela também. Nós trazemos então dois recortes, como eu já havia dito, retirados do site da APIB, que é um site indígena, sobre movimentos indígenas, que fala sobre os efeitos da pandemia, para procedermos então à nossa análise. Eu vou chamar o primeiro de recorte de R1. Então diz assim: dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, apontam que o investimento da saúde indígena por parte do governo federal foi menor durante a pandemia, em comparação a 2019. Por outro lado, reportagem do Brasil de Fato revelou que o gasto da FUNAI nos primeiros meses de quarentena era de 8,35 por indígena, cerca de 0,07 reais por dia. O outro recorte que nós vamos analisar, eu chamo de R2, A etnia terena representa 93% das mortes indígenas provocadas pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul. O estado já soma 44 mortes de indígenas nas aldeias, 41 deles é do povo terena. A cidade que mais registra mortes no Mato Grosso do Sul é Aquidauana, com 17 mortes provocadas pela Covid-19 nas aldeias. Dos dados do portal Mais Saúde, da Secretaria do Estado de Saúde, atualizados nessa quarta-feira, dia 19, apontam que Mato Grosso do Sul tem 44 indígenas mortos pelo coronavírus e 1.992 infectados. As informações da Secretaria de Saúde sobre as mortes do indígena no estado apontam que a cidade que registrou então mais óbitos foi Aquidauana. Então, nesses encruzamentos aí, o governo opera sobre a subjetividade, tornando-a calculável e possibilitando assim uma técnica autorregulatória de cunho preponderantemente psicológico, capaz de mapear todos os nossos eus privados. Ao produzir conhecimentos positivos, possíveis reivindicações de verdades, as ciências estabelecem formas de governar os sujeitos sob o ponto de vista dessas práticas e aparelhos, de maneira que parecem estar baseadas
não em autoridade arbitrária, mas de uma natureza real dos seres humanos como sujeitos psicológicos. Aliada à questão das estatísticas, nos comentários dos sujeitos indígenas sobre o discurso governamental, encontramos marcas linguísticas que sustentam as dicotomias, as diferenças fronteiriças, os aspectos pós-coloniais. Nos enunciados, o investimento de saúde indígena por parte do governo federal foi menor, e no enunciado, o gasto da FUNAI nos primeiros meses da quarentena era de R$ 88,35 por indígena, o efeito de sentido é de que existe uma fronteira entre o nós e o eles, configurando o que Boaventura Souza Santos chama de pensamento abissal. Consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que essas últimas fundamentam as primeiras. As distinções invisíveis são estabelecidas por meio de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos, o deste lado da linha e o do outro lado da linha. A divisão é tal que o outro lado da linha desaparece como realidade, torna-se inexistente e é mesmo produzido como inexistente. Inexistência significa não existir sobre qualquer modo de ser relevante ou compreensível. Tudo aquilo que é produzido como inexistente é excluído de forma radical, porque permanece exterior ao universo que a própria concepção de inclusão considera como o outro. A característica fundamental do pensamento abissal é a impossibilidade da copresença dos dois lados da linha. Aqui, o colonizado e o colonizador. Souza Santos, 2002. Essa fronteira invisível separa o mundo em países desenvolvidos, subdesenvolvidos e mostra as dominações econômicas, políticas e culturais traduzidas por um lado na hierarquização dos saberes e por outro na negação da diversidade. Assim, é possível identificar também os efeitos de sentido de estereotipação que emerge dos enunciados analisados em relação aos povos indígenas, os povos originários do Brasil. Esses primeiros habitantes do nosso território foram praticamente aniquilados ao longo de 5 séculos de expropriação de terras, violência, segregação e extermínio. Dos 5 a 10 milhões de indígenas, das mais diversas etnias que ocupavam vastas florestas de norte a sul do país, restaram pouco mais de 540 mil, ou seja, 0,2% da população. Temos disparidade significativa no escopo dos direitos coletivos contemplados pelas últimas reformas. Em quase todos os casos de reforma multicultural na América Latina, os grupos indígenas continuam sem a obtenção desses direitos. Já no enunciado, a etnia terena representa 93% das mortes indígenas provocadas pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Para além do debate entre direitos humanos e multiculturalismo, deve-se considerar que a formulação e reivindicação de direitos por si só não é capaz de responder aquilo que foi a grande promessa subjacente à invenção moderna dos direitos humanos: a solução do problema da inclusão social. Os debates pós-coloniais parecem, ao rejeitar uma referência direta à noção de cultura e etnicidade, aproximarem-se mais daquilo que nos parece o cerne do problema, a compreensão das raízes da exclusão social. O risco que essas abordagens trazem é aquela de reduzir o fenômeno da exclusão social à herança pós-colonial das periferias. O enunciado Mato Grosso do Sul tem 44 indígenas mortos pelo coronavírus e 1.992 infectados, nos leva a problematizar que viroses e doenças causaram genocídio de povos inteiros e contribuíram com parte de uma história de contatos forçados, guerras e extermínios para reduzir a população indígena no Brasil ao longo desses séculos, 520 anos. O Ministério Público Federal avalia que, devido à especificidade dos povos indígenas, à vulnerabilidade social de diversas comunidades e ao alto índice de propagação do coronavírus, o risco de genocídio indígena em meio à pandemia existe sim. A CESAI não tem contabilizado os casos nem os óbitos de Covid-19 entre os indígenas que vivem nas cidades.
e defende que o atendimento a essa parte da população indígena seja feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa posição, ela contraria as recomendações do Ministério Público Federal e as reivindicações de organizações indígenas, que defendem que todos os indígenas residentes em terras tradicionais ou espaços urbanos devem ser atendidos pela CESAI. Vale dizer aqui que um elemento determinante relacionado à governamentalidade do Estado brasileiro e que reverbera sobre a conceitualização biopolítica Foucaultiana, 2008, é traduzida através da ciência e estatística. Ferramenta muito explorada por Foucault, o conjunto de dados estatísticos foi sempre a base para entender as estratégias de regulação do biopoder. Portanto, no contexto pandêmico, os dados podem elucidar a gestão dos corpos e a garantia ou não de suas existências. Os dados e estudos epidemiológicos sobre a ascendência da curva no Brasil apontam os impactantes números do coronavírus no território brasileiro e revelam, sobretudo, a ineficácia da gestão da saúde pública pelo governo central. De acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o país conta com mais de 2.700.000 casos notificados, soma aproximadamente 93.500 mortes e uma taxa de letalidade de 3,5%. Por outro lado, surge como relevante o dado de 1.800.000 pessoas como casos recuperados. Paralelamente, a dificuldade de produzir orientações sanitárias confiáveis, a falta de recursos e um certo atraso em disseminar informações do território nacional tem levado o Ministério da Saúde a operar sob a égide de um desregramento vertical, inclusive se manifestando em desacordo com os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. No mesmo sentido, o governo central opta por se adaptar a um baixo número de testagem, dificultando a estimativa real da pandemia. Gessé de Souza, 2018, afirma que a desigualdade social traduz-se como a mais importante contradição da sociedade brasileira, demonstrando-a como um conceito opaco ao revelar-se como um processo naturalizado de gente, de subgente, de não gente. Os povos originários têm reivindicado mudança diante das insatisfações políticas e jurídicas, como um testemunho de dias ordinários vivenciados pela opressão, por gestos de violência e de revolta, de subcidadania. A maioria desses discursos está ligada a um sistema jurídico institucional que produz verdades e que, sobre todas as formas, rodeia, determina e articula a produção de novos discursos. É importante que se diga, especialmente, que em tempo de Instagram, WhatsApp, Facebook e Twitter, que os discursos são objetos de apropriação e de manipulação. Dentro da perspectiva Foucaultiana, é a apropriação de discurso pelo autor que o permite poder falar e ser ouvido, e isso é concretizado de um não lugar. Esses dilemas contemporâneos vividos pela população brasileira, amalgamados pela crise sanitária que lhes afeta, produzem fissuras no tecido social, que não serão menores do que as vidas que forem perdidas ao longo desse tempo histórico. Eu vou trazer algumas figuras para vocês que eu não vou analisar, mas que estão no site da PIB. Olha, os boletins, sobre Covid, cartazes, sobre o devastamento, a resistência indígena, mais informativos dos povos indígenas. Isso é uma emergência. Esse foi o último que eu coletei. 808 óbitos, 37.707 indígenas infectados, 158 povos atingidos. Já aumentou, E eles resistem, A resistência existe há 520 anos. Então, eu vou finalizar aqui, vou concluir. A proposta discursiva desconstrutiva contribuiu para desconstruir os efeitos de sentido do discurso construído sobre os desafios da pandemia entre os povos originários. Sabemos que as novas subjetivações almejam um corpo melhor, perfeito, saudável, E, sobretudo, uma obrigação de estar saudável, veja-se a moda fitness. Assim,
Acrescidas as preocupações individuais por estar bem, saudável, as governanças têm como razão de Estado produzir, financiar instrumentos e sistemas que cuidem da saúde coletiva. No entanto, nas economias de mercado, em que o neoliberalismo predatório atua, como é o caso do Brasil, o investimento em saúde pública, a criação de estratégias da saúde e a organização de um sistema de saúde público robusto se transforma em gasto, né? Peso para o Estado, ou entrave para a mercantilização da saúde, das vidas. Aqui reside outro desafio, outro grande desafio. Identidade e fronteira são palavras relacionais. Pensar em identidade pressupõe limites de distinção entre o eu / nós e os outros, o outro. A identidade individual coletiva é uma zona circunscrita de significado, experiência, autoconhecimento e reconhecimento, que envolve alteridade em contextos sociais, culturais e políticos específicos. O cruzamento de informações provenientes de diferentes enfoques pode definir com mais segurança os rumos e a criação de novos paradigmas que atendam às exigências do momento, no sentido de vislumbrar o fenômeno fronteira, observando a cultura e a identidade consideradas fronteiriças. Naturalizando ou não o sentido expresso nos seus textos, os discursos do ciberespaço não apenas trazem para o leitor os acontecimentos que se desenrolam no tecido social do espaço fronteiriço. Eles efetivamente participam das articulações e dos movimentos que constituem esse espaço fronteiriço, como é o caso da APIB. Por fim, em que medida os conceitos de vida precária, biopolítica e governamentalidade pode desvelar o contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil? Entende-se que a ferramenta apresentada a partir das escritas de Michel Foucault reverberam sobre as emergências e contribui para pensar a contemporaneidade. De acordo com essas trilhas investigativas, é importante observar não o que o acontecimento é em si, mas entender quais condições sociais, históricas e políticas permitiram que essa realidade se constituísse da maneira como está. E o mais importante, perceber como essa realidade se manifesta na história, na literatura e na vida dos povos indígenas. O contexto nos indaga: que vidas importam? Que vida merece viver? Por que alguns corpos merecem reconhecimento, direitos e outros não? Em um momento de grande complexidade em que se busca enfrentar a pandemia de Covid-19 no Brasil, talvez nunca seja demasiado repetir que a precarização e flexibilização de direitos nos moldes como está em curso somente acelerará os processos de exclusão e de produção de mais desigualdades sociais, especialmente em relação aos sujeitos fronteiriços, que se encontram entre culturas e são tratados como sujeitos descartáveis por seu fenótipo, por sua etnia e por sua língua. Agora eu vou trazer para vocês uma fala de uma autora que eu gosto muito, a Gloria Anzaldúa, é uma chicana, né, uma indígena do México, e ela diz assim: sou visível, vejam esse rosto índio, no entanto sou invisível. Tanto lhes deixo cegos com meu nariz adunco, como sou o seu ponto cego. Mas existo, nós existimos. Gostariam de acreditar que eu fui derretida no caldeirão. Mas não fui, nós não fomos. É uma citação do livro A Consciência Mestiça, de 2006. Vale a pena ler. Bem, pessoal, eu quero agradecer a paciência, a atenção de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a fala, né, que sirva para discussões, né, debates, né, e eu estou disponível, né, para qualquer questão. Eu vou deixar depois com a comissão o meu e-mail, né, depois quem quiser se comunicar comigo, eu estou aí à disposição. Então, eu quero mais uma vez agradecer o evento, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre o meu trabalho, minhas pesquisas. Obrigada, boa noite.